Bom, eu vou falar sobre os relógios lógicos e o algoritmo de Lamport. A apresentação está distribuída aí em três grandes tópicos. Primeiro eu vou falar rapidamente sobre as características de um sistema distribuído. Depois eu falo sobre os relógios lógicos e por último eu descrevo o funcionamento do algoritmo de Lamport. As características de um sistema distribuído. Primeiro, as informações elas estão espalhadas em diversas máquinas. Ou seja, ao contrário dos sistemas que são considerados centralizados, que envolvem apenas uma máquina, o funcionamento de uma máquina, em um sistema distribuído, há o envolvimento aí de diversas máquinas trabalhando simultaneamente. Essas máquinas elas geralmente utilizam redes de computadores para trocarem mensagens entre si. Um fato importante aí de se dizer é que elas estão sempre trocando mensagens. E aí os processos tomam decisões baseadas em informações locais. Essas mensagens chegam às máquinas de destino e são processadas localmente. Importante que geralmente as mensagens que são processadas em um sistema distribuído, elas são provenientes de outras máquinas, de outros computadores. E aí, uma outra característica é que não existe um tempo ou relógio global. Cada máquina tem o seu próprio relógio físico. Do ponto de vista de um processo, os eventos ou ações dos processos são ordenados exclusivamente pelo tempo dado pelo relógio local. E o Lamport mostrou que não se pode sincronizar perfeitamente os relógios em um sistema distribuído. Ou seja, não podemos usar o tempo físico para descobrir a ordem de qualquer par de eventos, para descobrir a ordem que qualquer evento aconteceu. Nesse caso aí, então, o Lamport propôs a utilização de um relógio lógico. Bom, e o que são os relógios lógicos? Vou falar um pouco sobre eles. Os relógios lógicos são mecanismos simples criados por Lamport que têm o objetivo de ordenar os eventos em um sistema distribuído. Ou seja, qual o principal objetivo do relógio lógico aí proposto por Lamport? É determinar a ordem em que acontecem os eventos em um sistema distribuído. Como eu falei, um evento é a ação de um processo dentro de um sistema. Ele é uma espécie de contador de software que aumenta a contagem monotonicamente e cujo valor não precisa ter nenhum relacionamento em particular com qualquer relógio físico. Ou seja, são computadores de tempo, eles que não se baseiam na hora real. Eles não se relacionam nem com o horário de um relógio físico, é como se fosse um relógio independente. Cada processo, quando se implementa esse algoritmo de Lamport em um sistema distribuído, cada processo que é representado aí pela letra P mantém o seu próprio relógio lógico, que é representado aí pela letra L. O tempo desses relógios são usados para determinar os carimbos de tempo nos eventos. Carimbo de tempo nada mais é do que o momento em que algum evento aconteceu dentro do sistema distribuído. E esse carimbo ele deve ir junto com as mensagens que são trocadas entre as máquinas. Lamport afirma também que o importante é que haja uma forma de ditar a ordem em que os eventos irão acontecer. Ou seja, os relógios físicos das máquinas eles não precisam estar totalmente sincronizados. O importante é que eu consiga ordenar os eventos, ou seja, fazer com que o sistema possa identificar a ordem em que os eventos ocorrem. E qual que é a solução que foi proposta por Lamport? É utilizar um esquema baseado na causalidade. O que seria essa solução baseada em causalidade? É dizer que a ação de um processo, vamos supor o processo A ação desse processo A ela resulta em algo que vai ser enviado para o processo B, e assim definir a ordem em que acontecem esses eventos. Essa sincronização aí ela é representada por uma seta, essa seta aqui.
Em vez de sincronizar os relógios físicos, então, pode-se ordenar os eventos desse sistema distribuído. Já que é tecnicamente impossível sincronizar relógios físicos em sistema distribuído, conforme dito por Lamport em um de seus trabalhos, é preciso então que eu garanta que os eventos estejam ordenados, que a ordem desses eventos vai estar sempre organizada, vai estar sempre ordenada, e eu vou conseguir definir qual evento aconteceu primeiro. Os sistemas distribuídos funcionam de tal forma que os relógios localizados em diferentes computadores podem oscilar em frequências diferentes. E aí esse é o motivo que o Lamport afirma que é ser tecnicamente inviável a sincronização dos relógios físicos, porque o relógio de cada máquina ele oscila em frequências diferentes, ou seja, os relógios físicos, já que eles oscilam em frequências diferentes, mesmo que eu os sincronize, com o passar do tempo eles vão perder essa sincronia. Então é por isso que Lamport afirma que é tecnicamente impossível eu sincronizar esses relógios, mas que eu devo sempre garantir a ordenação em que os eventos acontecem dentro de um sistema distribuído. Bom, vamos ver então como que funcionam, qual que é o funcionamento desses relógios lógicos. Para capturar a relação que acontece antes, né, que é representada pela seta, os processos eles atualizam seus relógios lógicos e transmitem estes valores em mensagens. Bom, para que isso é feito? Isso é feito para que se consiga justamente definir a ordem em que os eventos acontecem, já que Lamport diz que é extremamente importante a ordem em que os eventos acontecem dentro de um sistema distribuído. E é importante observar que junto com as mensagens que são enviadas nesses sistemas, as mensagens elas são carregadas por uma informação a mais, que é a informação do tempo que era marcado pelo relógio lógico do processo que o enviou. Junto com a mensagem vai também a informação referente ao tempo do relógio lógico que a está enviando. Aí temos aí a primeira regra do relógio lógico, que é a seguinte: o LI ele é incrementado antes da ocorrência de um evento no processo PI. LI recebe LI mais 1. O que seria esse LI? O LI ele representa o tempo marcado pelo relógio lógico do processo que realizou algum evento. Vamos supor que o processo A realizou algum evento. Então ele vai enviar uma mensagem e junto com essa mensagem vai o tempo do relógio lógico daquele processo naquele exato momento em que ele foi realizado algum evento. Esse tempo ele é incrementado. Nesse caso aí do slide, o exemplo foi que incrementou-se o tempo com mais 1. Sempre que acontecer algum evento, vai ser incrementado o tempo do relógio lógico desse processo com o valor mais 1. Na regra 2, na regra 2.a, quando um processo PI envia uma mensagem M leva de carona o que ele chama aí de piggybacking, o valor de T. O T recebe justamente o valor de LI. O que isso significa? Que quando a mensagem é enviada, o tempo do relógio lógico do processo que a enviou vai junto. E esse tempo, que é essa variável T, ele é igual ao valor de L, que foi mostrado lá nesse tópico anterior. O T aqui recebe o valor de L, que é justamente o valor do relógio lógico do processo que está enviando a mensagem. Bom, no terceiro ponto aí, no RL2.b, quando ocorre a recepção, né, na recepção da mensagem e do tempo, o processo PJ, nesse caso o processo PJ já é o processo que vai receber a mensagem, ele calcula o tempo máximo, o tempo dele mesmo, LJ, e do T que está chegando junto com a mensagem, e então aplica a regra RL1, antes de registrar o carimbo do tempo do evento recibe, ou seja, o evento de receber a mensagem. Quando o processo de destino ele recebe essa mensagem, então a mensagem é calculado o valor do tempo do seu relógio lógico. Ele analisa o tempo que está vindo junto com a mensagem e compara com o valor do tempo do seu relógio lógico. Se o valor do T que está vindo lá junto com a mensagem for maior que o valor do LJ,
então o carimbo de tempo do LJ, né, que é o processo que está recebendo o valor do relógio lógico do processo que está recebendo a mensagem, é então substituído por T mais 1. Importante é isso, que vai ser incrementado mais 1. Ou seja, o relógio lógico do processo que recebe a mensagem é atualizado com o valor do tempo do relógio do processo que a enviou, incrementando esse valor com 1. O importante é observar também que esse valor 1 ele poderia ser qualquer outro valor, contanto que seja um número sempre positivo. Isso porque, logicamente, o tempo ele deve sempre aumentar, sempre andar para frente. O tempo deverá sempre aumentar, nunca voltar. E qual que é o objetivo desse algoritmo? É justamente descrever a relação entre os eventos. O objetivo principal é definir corretamente a relação que existe entre os eventos através do tempo marcado pelos relógios lógicos de cada um deles. E aí eu represento que um evento A acontece antes de um evento B através da seta, né, como eu falei, o A acontece antes do evento B, nesse caso aqui. Se A e B são eventos de um mesmo processo, P, e A ocorre antes de B, então eu represento dessa forma. O A do processo P acontece antes de B. Nesse caso aqui, eu estou considerando dois eventos de um mesmo processo. É importante observar também que essa relação aí de causalidade ela é transitiva. Logo, se eu digo que A acontece antes de B, o evento A acontece antes do evento B e o evento B acontece antes do evento C, então automaticamente o evento A acontece antes do evento C. O tempo em que um evento acontece ele é dado sempre por essa variável aqui, C de A. Logo, o C de A é menor do que o C de B. E o que isso significa? Que obviamente se o evento A ele acontece antes do evento B, é lógico que o seu tempo vai ser menor. Por exemplo, o evento A aconteceu antes do evento B, certo? Às 9 horas da manhã. O evento B ocorreu às 9h10. Logo, o tempo do evento A é às 9 horas e será menor do que o tempo do evento B, que é às 9h10. Ou seja, se um evento acontece antes do outro, obviamente o seu tempo vai ser menor. O tempo do evento que aconteceu primeiro vai ser menor. E é isso que significa o C de A menor do que o C de B. O tempo do relógio deve, obviamente, andar sempre para frente. Bom, essa é uma imagem que é bastante utilizada para descrever esse algoritmo de Lamport. Aqui tem duas imagens. A primeira representa a troca de mensagens em um sistema distribuído que não utiliza o algoritmo de Lamport, e aqui na segunda imagem temos uma imagem que representa uma troca de mensagem onde foi implementado esse algoritmo. Vamos aqui para a primeira imagem. Vamos supor que aqui existam três processos, processo 0, 1 e 2, cada um rodando em uma máquina, o que significa que isso aqui é um sistema distribuído. Vamos supor que aqui, no processo 0, ele tem o seu relógio lógico, que está aqui. Os três iniciam com valor 0, o relógio lógico dos três iniciam com valor 0, e esse tempo ele vai sendo incrementado aos poucos. Vamos supor que no relógio lógico 0 vai aumentando no intervalo de 6 em 6 unidades de tempo. Do relógio do processo 1 a cada 8 unidades de tempo e do processo 2 a cada 10 unidades de tempo. Aí o processo 0 envia uma mensagem A para o processo 1, certo? O tempo aqui aumentou, ou seja, eu consigo dizer que o processo 0, o evento processado lá no processo 0, aconteceu antes do que está sendo processado aqui no processo 1, porque o tempo eu vejo que aumentou. Antes era 6, agora aumentou para 16.
Continuando agora, o processo 1 vai enviar uma mensagem para o processo 2 e o tempo novamente aumentou. Houve um aumento, antes era 24, agora é 40. Então eu continuo sabendo que o processo 1, o evento do processo 1 aconteceu antes do evento do processo 2. Agora, continuando aqui, o processo 2 precisou enviar uma mensagem de volta para o processo 1. Observe que aqui no tempo do relógio lógico do processo 2 está sendo representado por 60. Quando ele envia essa mensagem para o processo 1, o tempo volta a ser 56. E é aqui que entra o grande problema. Porque como que eu vou saber definir qual evento aconteceu antes? Eu sei aqui que o evento processado lá no processo 2 aconteceu antes, porque eu estou vendo aqui visualmente. Mas como que o computador vai saber disso? Se o tempo era 60 e agora passou a ser 56 unidades de tempo. Novamente, o processo 1, se ele precisar enviar uma mensagem para o processo 0, o que vai acontecer? O tempo vai voltar para 54 unidades de tempo, o que antes era 64. Então, vejam aí o problema causado pela não utilização do algoritmo de Lamport. Agora, dando continuidade, essa outra imagem aqui representa a utilização do algoritmo. Tem aqui novamente processo 0, 1 e 2. Processo 0 envia uma mensagem para o processo 1 e aí normalmente o tempo vai aumentar, que antes era 6 unidades de tempo, agora é 16. O processo 1 envia uma mensagem B, novamente para o processo 2 e agora o tempo aumenta para 40, correto. Continua correto porque eu sei que a ação do processo 1 aconteceu exatamente antes da ação do processo 2, então logicamente o tempo vai aumentar. Continuando aqui, chega em um determinado momento que o processo 2 precisa retornar essa mensagem para o processo 1. E o que acontece? Na primeira imagem houve aquele problema do tempo voltar. Aqui o que foi que aconteceu? Eu peguei o tempo atual do relógio lógico do processo 2 e enviei junto com a mensagem C. Quando chegou aqui no processo 1, foi o que aconteceu? Esse tempo foi incrementado. Pegou-se o último valor do relógio lógico do processo 2 e incrementou o valor 1, diferentemente do que foi feito anteriormente, antes de se utilizar o algoritmo de Lamport. Então o problema foi resolvido, já que eu continuo conseguindo distinguir qual evento aconteceu antes. Já que o tempo aumentou, eu sei que o evento que aconteceu primeiro foi o que foi processado pelo processo de número 2. Novamente, o processo de número 1 vai enviar uma mensagem para o processo de número 0 e esse tempo novamente aumentou. O que foi feito aqui? Pegou-se o último valor do relógio lógico do processo 1 e incrementou-se uma unidade de tempo. Esse tempo ele foi junto com a mensagem, conforme eu falei no slide anterior. E aí quando chegou no processo 0, esse tempo foi incrementado com uma unidade de tempo a mais. E novamente repetindo, aqui foi utilizado nos dois casos um incremento com uma unidade de tempo, mas que esse valor poderia ser um outro valor qualquer, contanto que seja um valor positivo. Afinal, lembrando sempre daquela regra, que o tempo deve sempre andar para frente. Então, resumindo, se a mensagem C, enviada pelo processo 2, foi enviada no tempo 60, então ela deverá chegar no tempo 61 ou superior, ou seja, a mensagem deve chegar sempre em um tempo que seja superior ao tempo do relógio lógico do processo que enviou essa mensagem. No caso, o tempo era 60, então ela deve chegar no próximo processo com um tempo superior. E para que isso seja possível, quando se for implementar esse algoritmo, cada mensagem ela deve carregar consigo o tempo de envio de acordo com o relógio
do último processo que a enviou.